Seguinte, isso aqui é um compilado dos meus rants. Se você se identificou, riu ou ficou levemente ofendido, ótimo. Era a ideia. Se inscreve aí porque tem muito mais vindo. Agora chega de papo. Bora pro vídeo. Mano, um jogo quase foi banido do mundo inteiro por causa de um detalhe que ninguém percebeu. Minecraft teve servidores usados para esconder mensagens ilegais dentro de mapas, imagens e textos codificados. Parecia só um joguinho de bloco, mas virou esconderijo digital. Governos começaram a investigar e a Mojang teve que mudar sistemas às pressas. Um jogo inocente quase virou problema global. Se você joga sem imaginar isso, se inscreve e comenta. Mano, existe um fungo real chamado Ophiocordyceps unilateralis que transforma formigas em zumbis de verdade. E ele não é raro. Esse fungo entra no corpo da formiga, cresce dentro dela e começa a controlar o comportamento aos poucos. A formiga para de agir normalmente, sobe em lugares altos, contra a própria sobrevivência, e fica parada até morrer. Depois disso, o fungo usa o corpo como base para se espalhar. Isso acontece agora na natureza e inspirou vários filmes e jogos. O mais assustador é que isso é pura biologia funcionando perfeitamente. Se isso te deu arrepios, se inscreve e comenta. Mano, esses dias eu tava no celular lendo os comentários do meu vídeo de boa, até que uma pessoa chegou, perguntou o que era e eu falei que era meu canal. Ela riu, pegou o celular e falou: "Isso é teu canal?" Disse que o conteúdo era fraco, que esses inscritos não são fiéis, que número não significa nada e que eu nunca vou crescer. Falou que qualquer um hoje faz melhor, devolveu o celular e saiu como se não fosse nada. E o pior não foi hate da internet, foi alguém falando isso na minha cara. Então se você tá aqui de verdade, comenta, tamo junto e se inscreve, porque eu quero provar que ela tá errada. Mano, em abril de 2020, o jogo Adopt Me no Roblox ficou tão grande que ajudou a derrubar a plataforma inteira. No lançamento da atualização de Pets, milhões de jogadores tentaram entrar ao mesmo tempo. Os servidores do Roblox começaram a falhar em vários países. Jogos travavam, dados não carregavam e o site ficou instável por horas. Tudo porque um único jogo concentrou jogadores demais ao mesmo tempo. Um jogo infantil literalmente estressou a infraestrutura de uma das maiores plataformas do mundo. Se você já jogou Adopt Me, se inscreve e comenta. Mano, existe uma bactéria chamada Deinococcus radiodurans, que sobrevive à radiação extrema, frio absurdo e até ao vácuo do espaço. Condições que matariam um humano em segundos não fazem nem cócega nela. Alguns cientistas acreditam que a vida pode ter viajado pelo espaço dentro de meteoros. Se isso for verdade, talvez a vida na Terra nem tenha começado aqui. E se nós não somos originais deste planeta? Mano, você só existe por causa de uma sequência ridícula de coincidências. Primeiro, a Terra gira numa velocidade específica. Se girasse um pouco mais rápido, a atmosfera ia embora. Um pouco mais devagar, o planeta virava um forno de dia e um freezer à noite. Agora soma isso com a distância perfeita do Sol, a presença da Lua estabilizando o eixo da Terra e um campo magnético que impede o vento solar de fritar tudo. Qualquer um desses fatores errasse e pronto, planeta morto. A vida não era provável, ela foi um acidente que deu certo. Se concorda, se inscreve, deixa o like e comenta. Mano, isso parece mentira, mas realmente aconteceu. Um garoto jogava Roblox todo dia, nada de especial, só mais um jogo pra passar o tempo. Só que ele era viciado em um jogo específico que ensinava a reagir rápido a situações de perigo. Desviar, procurar abrigo, tomar decisão em segundos. Um dia, na vida real, aconteceu um acidente perto da casa dele. Todo mundo entrou em pânico, correu sem pensar. Ele não. Ele reconheceu o perigo, se afastou do lugar certo, chamou ajuda e evitou algo muito pior. Depois disso, os adultos ficaram chocados quando descobriram de onde ele tinha aprendido a reagir daquele jeito. Não foi escola, não foi treinamento, foi jogando. Às vezes, jogar não é perder tempo. Se você acredita nisso, se inscreve e comenta. Mano, existe uma teoria do espaço chamada Floresta Negra que é simplesmente assustadora. Ela diz que o universo é como uma floresta escura, cheia de caçadores escondidos. Toda civilização inteligente fica em silêncio, porque quem faz barulho pode ser eliminado antes de virar ameaça. É por isso que a gente não vê alienígenas. Não porque eles não existam, mas porque todo mundo está se escondendo. E agora, a parte tensa. A humanidade faz o contrário. A gente manda sinais pro espaço dizendo, estamos aqui. Se essa teoria for real, isso não é curiosidade científica. É pedir pra ser encontrado. Se isso te deu um arrepio, se inscreve e comenta. Mano, em 2017, a empresa japonesa Mizuho Securities perdeu milhões por causa de um erro de digitação. Um funcionário queria vender uma ação por 610 mil ienes, mas digitou errado. Ele vendeu 610 mil ações por 1 iene cada. Em segundos, o sistema executou tudo. O prejuízo passou de 200 milhões. Tentaram cancelar, mas já era tarde. Tudo isso porque alguém trocou a ordem dos números. Se um erro bobo pode custar milhões, imagina na sua vida. Se inscreve e comenta. Mano, esse foi o Natal mais estranho que eu já vivi. Começou normal, família chegando, comida atrasada, todo mundo falando ao mesmo tempo, até que alguém resolveu brincar de amigo secreto de última hora, sem avisar ninguém. Aí começou o caos, gente reclamando do presente, gente fingindo que gostou, criança chorando porque queria outro, parente discutindo por causa de regra que ninguém lembrava. E no meio disso tudo, minha família ainda tentou tirar foto de Natal como se nada tivesse acontecido. Todo mundo sorrindo forçado. E o mais engraçado é que no final alguém falou, ano que vem a gente faz de novo. Como se isso fosse uma boa ideia. Mano, esses são todos os países que já bloquearam totalmente o Roblox em algum momento. No Oriente Médio, a lista inclui Irã, Iraque, Jordânia e Catar. Todos com bloqueios ligados à segurança infantil, conteúdo impróprio e regras culturais. Na África, a Argélia também entrou nessa. Na Europa, a Rússia foi um dos casos mais recentes de bloqueio total. Agora na Ásia, o buraco é mais embaixo.
China bloqueou tudo por controle de conteúdo. Tentou até criar uma versão própria e fracassou. E a Coreia do Norte simplesmente não permite acesso nenhum. E agora vem a pergunta que incomoda. E se o Brasil for o próximo? Se inscreve, mano. Em 1983, um oficial soviético chamado Stanislav Petrov salvou o mundo. O sistema da União Soviética detectou 5 mísseis nucleares do Zindal I. Tudo indicava ataque real. O protocolo mandava apertar o botão e revidar. Mas Petrov percebeu algo estranho. Eram mísseis demais para um ataque real. E poucos ao mesmo tempo. Ele decidiu não apertar o botão. Era um erro de satélite refletindo luz do sol. Se ele tivesse seguido o sistema, hoje não existiria internet, Roblox, nem você. Se isso te deu arrepio, se inscreve e comenta. Mano, um jogo já salvou vidas sem querer. Em 2020, durante a pandemia, cientistas analisaram dados anônimos de jogadores de Pokémon GO para entender como as pessoas se moviam pelas cidades. Com isso, eles conseguiram prever onde teriam mais aglomerações e quais lugares eram mais arriscados. Essas informações ajudaram pesquisas sobre contágio e comportamento social. Um jogo feito para caçar monstrinho na rua acabou virando uma ferramenta científica real, sem ninguém perceber. Se você joga sem imaginar isso, se inscreve e comenta. Mano, sempre existe aquele professor que decide que você é o problema da sala. Não importa se você faz a atividade, se fica quieto ou se só olha errado. Tudo vira motivo. Se você conversa, é bagunça. Se fica em silêncio, é desinteresse. Começa pequeno, com ironia, com aquele comentário atravessado, depois vira piada disfarçada na frente da classe. E quando você percebe, todo mundo já te olha diferente, como se você fosse o errado da história. Se você reage, é falta de respeito. Se fica quieto, é porque tá devendo alguma coisa. E o pior é que ninguém quer ouvir seu lado, porque já decidiram quem você é. No final, você sai como errado sem ter feito nada. Se você já passou por isso, se inscreve e comenta. Mano, minha professora me deu um esporro na frente da sala inteira por causa do meu canal. Ela parou a aula, falou meu nome em voz alta e disse que eu devia me preocupar menos com videozinho de internet e mais com o futuro. A sala ficou em silêncio por 2 segundos e depois começou aquele riso baixo, aquele riso que não é alto, mas dói mais. Eu fiquei olhando pra mesa, fingindo que não era comigo. Aí ela ainda completou dizendo que isso não dava em nada e que eu tava perdendo tempo. A aula seguiu normal, como se nada tivesse acontecido, mas aquilo ficou martelando o dia inteiro. Então é simples. Se você acha que ela tá errada, se inscreve, porque cada inscrito aqui é uma prova de que isso não é perda de tempo. Mano, nada dá mais medo do que quando sua mãe grita seu nome inteiro de longe. Não é apelido, não é diminutivo, é o nome completo. Na hora seu cérebro entra em modo desespero. Você começa a lembrar tudo o que fez no dia. O copo que deixou fora da pia, o quarto bagunçado, o tempo no celular. O coração acelera. Você responde, oi, com a voz tremendo e vai andando devagar, já aceitando o pior. Aí você chega lá e era só pra perguntar se você quer pão ou bolo. Se isso já aconteceu com você, se inscreve e comenta. Mano, essas seriam as regras se eu fosse professor. Regra número 1. Celular liberado quando eu não estiver explicando a matéria. Se é atividade, usa à vontade, só entrega o trabalho. Segunda regra. Sem lição de casa. Aluno já tem matéria demais, esporte, cansaço. Escola é pra ensinar. Eu também acabaria com o código de vestimenta. Não vou mandar ninguém pra direção por causa de roupa. Se aparecer alguém vestido de dinossauro estranho, mais vida que segue. Outra regra. Apresentação seria opcional. Muita gente trava falando em público, e isso não define se a pessoa aprendeu. Se fez o trabalho, tá valendo. E por último, dias de saúde mental. De vez em quando, aula pra relaxar, ouvir música, ver filme ou só existir. Agora fala, você queria um professor assim? Em 2007, sensores no fundo do oceano começaram a registrar algo estranho. Não era terremoto nem vida marinha conhecida. Era um padrão que só aparecia quando humanos estavam por perto. Sempre que um submersível descia, os sinais surgiam, e quando ele subia, tudo ficava em silêncio. As câmeras mostravam áreas escuras, onde não deveria haver sombra, como se algo estivesse bloqueando a luz sem ter forma. Um relatório descreveu a sensação como ser observado sem olhos. Dias depois, os dados foram classificados, as missões canceladas e oficialmente tudo foi tratado como falha técnica. Mas extraoficialmente, ficou claro que o oceano respondeu. Mano, em uma expedição real no fundo do oceano, um submersível começou a registrar movimentos que não faziam sentido. Não eram peixes nem correntes. Algo acompanhava o veículo sem aparecer direito na câmera. Apenas sombras grandes demais para a profundidade registrada. O mais estranho é que o sonar mostrava objetos se aproximando e depois sumindo como se estivessem observando. Minutos depois, os instrumentos começaram a falhar em sequência e a equipe sentiu uma pressão absurda. Mesmo sem mudança na profundidade, o relatório oficial nunca explicou o que causou isso. Se isso te deu arrepio, se inscreve e comenta. Eu não queria falar disso, mas já passou do limite. Tem uma professora que decidiu que eu sou o problema. Não porque eu fiz algo errado, mas porque eu não sou um dos favoritos dela. Começou com comentários irônicos, olhares tortos e piadinhas na frente da sala, até ela começar a espalhar que eu só quero atenção e causo confusão. O pior é que ela faz isso na frente de todo mundo, como se fosse normal tentar te diminuir pra classe inteira. Ela quer que eu passe vergonha, mas esqueceu de uma coisa. Quando alguém tenta humilhar outra pessoa, mostra mais de si do que do alvo. Se você já passou por isso, comenta. Porque eu não vou ficar quieto.